E lá vamos nós novamente, senhores. Mais um pré-jogo contra o Saber Sofrer. Jogo de quartas de final da Liga dos Campeões. Será que dessa vez dá a gente? Será que dessa vez o Barça passa? Pois é, porque os outros dois confrontos que a gente teve de Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, que já era do Cholo Simeone, tanto em 2014 quanto em 2016, deu o Atlético de Madrid. Será que dessa vez a história termina de forma diferente? Tomara, né? Tomara, tem muita coisa pra gente falar aqui no pré-jogo. Vou falar sobre esses confrontos aí, como foi que eu vivi esses jogos, vou trazer alguns números aqui pra vocês, algumas coisas, alguns contextos da época. E o jogo amanhã não será brincadeira, tá? Vamos jogar contra o Atlético de Madrid 6 vezes nessa temporada 25-26, tá? Já jogamos 4, falta mais 2 vezes, né? Jogamos a quarta vez aí no final de semana, sábado, vencemos pela La Liga. E agora tem mais 2 jogos de Liga dos Campeões, 6 partidas contra o Atlético de Madrid. Não é brincadeira, é um time muito competitivo, é um time que dá trabalho em competição de mata-mata também, e temos que jogar o nosso melhor futebol, senão será outra eliminatória, tá? Outra eliminatória não, outra eliminação, tá? Pessoal, convido vocês a deixar nos comentários aqui a opinião que vocês quiserem sobre o jogo. E antes de falar mais, eu gostaria de agradecer os membros, agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigado, pessoal, que dá o suporte, que dá apoio, que acredita no canal. Se você quiser virar membro, botãozinho seja membro aí, você participa do nosso grupo do Telegram, participa das calls do Discord e será muito bem-vindo, tá? No mais, roda a vinheta pra gente falar, porque tem muita coisa pra gente falar desse pré-jogo e algumas coisas pra falar também lá do passado, desses outros confrontos que teve lá em 2014, 2016, 2026. O Barcelona tem que escrever uma história diferente. Pelo amor de Deus. Só falta agora é isso. Hoje o Barcelona é freguês do Atlético de Madrid na Europa, né? Não tem essas conversas? Pois é, vamos começar a virar isso daí. E amanhã, uma oportunidade para o time começar bem a eliminatória, conseguir um resultado, que é muito importante, tá? Vou falar sobre minhas sensações também, o que é que eu desejo para o jogo de amanhã, além de uma vitória, óbvio. Até roda a vinheta aí para a gente falar mais sobre essas coisas. Amanhã, 4 horas da tarde, ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Saber Sofrer lá no Camp Nou. Partida complicadíssima, partida pesada, não temos Rafinha, não adianta nem ficar falando sobre isso, porque não tem o que fazer. A partir do momento, o jogador não lesionou 10 minutos antes de começar a partida, não lesionou no aquecimento, não lesionou durante o jogo. A gente já sabe que não vai poder contar com o cara. Agora é tocar o barco. Não adianta a gente ficar aqui, o Rafinha, já era, não tem o que fazer. É torcer para conseguir voltar bem essa temporada e conseguir ajudar a gente ainda. A verdade é essa. Nesse momento não tem como contar com o Rafinha porque está machucado, então não adianta nem ficar falando muito sobre isso. De Jong, como já era previsto, não chega para esse jogo também, né? Araújo parece que não está lesionado, mas está com a sobrecarga, tipo o Eric Garcia lá no jogo contra o Newcastle. E o Bernal diz que teve uma leve torção, então vai ficar uns 10 dias fora. O objetivo é chegar para a volta contra o Saber Sofrer. Então amanhã não vai ter esses caras aí, tá? E a gente vai montar o nosso 11 aqui. Pessoal, antes de falar sobre o confronto de amanhã, eu quero falar um pouquinho desses confrontos aí do passado, né? As eliminações do Barcelona contra o Atlético de Madrid, tanto em 2014 quanto em 2016, tá? Para quem viveu lá a época, sabe do que eu tô falando aqui, vai só relembrar de certos traumas, né? Em 2014, aquele Barça do Tata Martino, naquele Barça que às vezes jogava com o Neymar até de ponta direita, que o Barcelona jogava com muito meio-campista, né? Tinha Busquets, Xavi, Iniesta, Fábregas, e aí tinha Messi e aí Neymar. Às vezes Neymar jogava na ponta direita e trocava de posição. O gol que ele faz contra o Atlético de Madrid na ida, né? É um gol pela esquerda. É um gol que Tata Martino fala assim: tá bom, meu filho, eu sei que você é na esquerda mesmo. Eu tô aqui porque eu não sei fazer muitas coisas aqui direito. E eu vou colocar você na direita aqui, mas já desisti. Vai pra esquerda aí, agora resolve. E aí Neymar foi pra esquerda e, de fato, empatou a partida pra gente, tá? Uma coisa que pegou muito, né, naquela eliminatória contra o Atlético de Madrid, que a ida foi 1-1 e a volta na casa dos caras a gente perdeu de 1-0. Uma coisa que pegou muito naquela eliminatória, não sei se vocês lembram, foi não no jogo em si, que a gente já foi pro jogo sem ele, né? Foi a lesão de ligamento cruzado de Valdez. Valdez rompeu o ligamento cruzado numa jogada boba, numa falta que o Celta de Vigo bateu contra a gente. Valdez meio que defendeu, a ponta do pé bateu esquisito no chão assim, ali final do mês, dia 25, 26 ali de março, e esse jogo contra o Atlético de Madrid foi 1º de abril, foi isso mesmo? Acho que foi, é isso mesmo, foi dia 1º de abril,
Valdés rompeu o ligamento cruzado e essa foi a última partida de Valdés com a camisa do Barcelona. Valdés, que é um goleiro que é o maior goleiro da nossa história e sempre foi muito importante porque era um goleiro de jogo grande. Era um goleiro para aparecer em jogos decisivos. Em dias de El Clássico, Valdés estava lá brilhando. Em dias de finais de Champions, Valdés estava lá brilhando. Eu lembro que na época o pessoal criticava, tal, sim, tinha goleiros de mais níveis do que Valdés naquela época. Sim, existia um Peter Cech, existia um Buffon, existia um Van der Sar, tinha goleiros de mais nível do que Valdés. Mas não significa que porque tem goleiros melhores do que você é o pior da história. Longe disso. Valdés era um goleiraço com uma personalidade absurda que aparecia nos momentos importantes, tá? E tinha uma liderança absurda organizando linha de defesa. Valdés dava bronca até em Puyol. Valdés dava bronca até em Puyol. Então tinha um poder de comunicação, uma força muito grande dentro do vestiário. Machucou aí basicamente uma semana antes desse jogo. O reserva da gente era Pinto. E se vocês acham que Szczęsny é um saber sofrer, que Szczęsny é loucão, é porque vocês não lembram de Pinto no gol. Ali sim que era um saber sofrer, senhores. Ali sim que era um saber sofrer, tá? Complicado demais. E aí, Pinto foi o goleiro desse jogo de ida aí. Diego, que depois veio pro Flamengo aqui, que vocês conhecem bem, brasileiro Diego, acertou um chute absurdo. Depois vocês procuram esses lances aí. E fez um 1-0 na casa da gente. O primeiro jogo também foi na casa da gente, igual agora, né? As 3 eliminatórias. Ida na casa da gente e volta na casa do saber sofrer. Diego acertou um chute de um lugar completamente estranho e Pinto falou bem assim, não consigo. Tomou o gol. Depois Neymar foi em um lindo passe, recebeu um lindo passe de Iniesta e fez o gol de empate. E o Barcelona levou esse 1-1 aí para resolver na casa dos caras. Quando chegou lá na casa dos caras, os caras veio para pressão. Koke fez o gol no começo da partida, 5 minutos, o Atlético de Madrid pressionou, e a sensação que eu tive como torcedor, em nenhum momento eu acreditei que o Barcelona ia passar. Em nenhum momento eu acreditei que o Barcelona ia passar. E o jogo acabou. O Atlético de Madrid passou, soma no agregado, 2-1, e foi isso aí. A gente ainda jogou sem Piqué, que machucou no jogo de ida contra o Atlético de Madrid, 12 minutos, Piqué caiu de mau jeito e se machucou. E assim, né? Tem hora que o time consegue superar as baixas. E tem hora que o time não consegue. E esse Barcelona da temporada 13-14 não conseguiu superar as baixas para passar do Atlético de Madrid. Eu espero que o Barça de amanhã consiga superar, tá? Já em 2016 foi um ano bem esquisito. 2016 foi um ano bem esquisito. Por quê? Porque 2016 o Barcelona vinha da temporada anterior de um triplete com o Luiz Henrique. Era o trio MSN e o Barcelona era favoritaço para ganhar todos os títulos. Era favoritaço para ganhar todos os títulos. E aí o que foi que aconteceu? Na ida, o Barcelona perdeu de 2-1, ou ganhou de 2-1 para o Atlético de Madrid de virada. O Atlético de Madrid com -1, abriu 1-0, gol de Fernando Torres, foi expulso. Suárez virou 2 gols do Suárez. E na casa dos caras, a gente levou 2-0. Esse jogo teve duas coisas. Primeiro, uma arbitragem que não dá um pênalti pra gente numa bola que Iniesta cruza e a bola pega na mão de Gabi, né? Meio-campista do Atlético de Madrid. Esse jogo, no momento que essa bola pega na mão de Gabi aí, tava 1-0 Atlético de Madrid. A gente poderia ter tido esse pênalti. Batida empatada, a partida ficava 2-1. Na ida a gente tinha ganho de 2-1. A arbitragem não marcou esse pênalti e Gabi até brincou sobre isso, né? Sim, foi um toque na mão, não sei se foi nessa área, não sei se foi dentro da área. E aí a tradução automática, né? Às vezes ajuda a gente, às vezes prejudica, tal. Ainda bater essa resinha aí, o glorioso Gabi. E uma coisa esquisita que aconteceu. O Barcelona estava jogando muita bola na temporada 15-16. E aí chegou nesse momento mais decisivo da temporada e fez 25 dias ruins. 25 dias ruins que quase a gente entrega a La Liga para o Real Madrid e fomos eliminados da Liga dos Campeões. Eu vou até mostrar o calendário para vocês, tá? Aqui, ó, o calendário, para não dizer que eu estou mentindo, tá? Um Barcelona que vinha voando, goleando adversário, metendo gol, trio MSN brincando de jogar futebol, fomos campeão da La Liga, fomos aqui a diferença pro Real Madrid, ganhamos a La Liga com 7 pontos de diferença, sim, tal. E aí o Barcelona veio, aí ó, estamos no mês de janeiro, de baixo para cima aí, tal. Fevereiro, o Barcelona atropelando, aquela coisa, venceu o Atlético de Madrid pela La Liga, 7-0 no Valência, em jogo de Copa do Rei, foi, goleadas contra o Celta de Vigo, tal. Olha o mês 2 e reta final do mês 3 ali, pronto.
Olha o tanto de goleada que o Barcelona estava fazendo. Aí veio a reta final do mês 3. Esse cenário tipo agora, como se fosse antes de uma data FIFA, tá entendendo? Esse cenário tipo agora. O Barcelona elimina o Arsenal, né? Elimina o Arsenal na Liga dos Campeões das oitavas. Aí volta, empata com o Villarreal, vai para a data FIFA. Perde a La Liga, o El Clássico pro Real Madrid. O Real Madrid com -1, a gente toma 2-1 em casa, gol de Cristiano Ronaldo aos 85. Aí nós fomos para esse jogo de Liga dos Campeões, vencemos o Atlético de Madrid com -1, já foi um sofrimento absurdo. Fomos jogar o jogo da La Liga, perdemos para a Real Sociedad. Depois veio a volta contra o Atlético de Madrid e a gente toma um 2-0. A gente toma um 2-0 e é eliminado. E depois a gente toma um 2-1 do Valência em casa e liga o alerta amarelo, alerta vermelho, senão a gente vai perder a La Liga. Você sabe por que a gente não perdeu essa La Liga aqui, 15-16? Por causa de ser o Sérgio Ramos. Tem um agradecimento especial a fazer para Sérgio Ramos aqui. Por que a gente não perdeu essa La Liga aqui? Por quê? Porque Sérgio Ramos falou bem assim, o Barcelona vai pipocar, o Barcelona tá tremendo. Tá vendo o Real Madrid no seu retrovisor e tá tremendo. O Barcelona falou, a gente tá tremendo, parece que o time tava abalado. Aí Sérgio Ramos falou, tá tremendo. O Barcelona chegou e falou, tá tremendo, Aí depois veio isso daqui. 8-0, 6-0, 2-0, 5-0, 3-0 e o Barcelona foi campeão espanhol. Então, agradecimento a Sérgio Ramos, que motivou a gente. Temporada 13-14, o Barcelona, eu não vi a possibilidade de passar, mas a 15-16 era uma temporada de triplete e o time jogou 25 dias ruins no momento mais delicado da temporada e ainda teve, como eu estava falando para vocês, a mão de Gabi lá naquela jogada que o árbitro não deu o pênalti e nós fomos eliminados. Será que amanhã a gente começa a escrever uma história nova? Será que amanhã a gente começa a escrever uma história nova? Não podemos esquecer disso daqui para amanhã, tá? Temos 4 jogadores por um cartão amarelo de suspensão. Yamal, Fermin, Martin e Caçador. Desses 4, 3 bem provável que serão titulares amanhã. E aí, partindo do princípio que eu não sei que condições De Jong vai ter, Rafinha não joga a volta. São desfalques pesadíssimos se esses caras levarem amarelo e perder o jogo da volta. Então o Flick até falou sobre isso, tem que jogar muito com a cabeça, porque não podemos perder esses jogadores para o jogo de volta, tá? Senhores, olha o tanto de tempo que eu estou fazendo nesse pré-jogo aqui para explicar um pouco dos contextos para vocês daqueles jogos da época, mas já virei a chave para o jogo de amanhã. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que não é nem por causa do histórico, não é nem por causa dessas coisas que eu falei para vocês, tanto em 2014 quanto em 2016, que foram vitórias pela mínima ou empate, né? Não foi isso na ida, a ida foi 1-1 em 2014 e a ida em 2016 foi 2-1 pra gente. Eu acho que a classificação da gente passa por uma diferença de 2 gols amanhã no jogo de ida. Lembra do que eu venho falando para vocês, como é que minha cabeça funciona para mata-mata? Ser letal em casa e ser competitivo fora de casa. Para mim, para o Barcelona avançar, Igor, mas o Barcelona vence o Atlético de Madrid fora de casa também. Tudo bem. Eu só estou falando que a sensação que eu tenho é que para o Barcelona passar, a gente precisa de mais de 2 gols de diferença. Tudo pela questão mental. Acredito que o Barcelona precisa de um 3-1, precisa de um 2-0 amanhã. Eu acho que um 1-0, um 2-1, um resultado com a diferença de um gol, dá para o Atlético de Madrid todas as armas que eles precisam para jogar o jogo de volta. Eles podem jogar um jogo de volta sem risco. Eles podem jogar um jogo de volta como jogou o jogo do final de semana da La Liga. Esperando uma oportunidade que o time da gente, uma linha vai falhar, esperando uma oportunidade que o time da gente vai dar um cochilo na pressão e eles vão fazer um lance e acertar uma finalização, como aconteceu com o Simeone lá. Porque a diferença de um gol, o Atlético de Madrid espera o seu momento, e aí aparece uma bola dessa, os caras fazem um gol, o estádio vem abaixo, e vai estar uma situação do jeito que o Saber Sofrer gosta. Saber Sofrer é meio o estilo jogar contra time italiano, que Guardiola falava, né? O modo de jogar contra time italiano é que quando tá empatado, a gente acha que tá perdendo. E o time italiano acha que tá ganhando. Futebol é muito mental. E sair com a vitória amanhã... nem sair com a vitória amanhã já é coisa pra gente ficar bem preocupado. E sair com uma vitória muito simples amanhã, eu vou ficar bastante preocupado. Então a sensação que eu tenho é que o ser letal amanhã é conseguir uma vitória que dê, no mínimo, 2 gols de margem pra gente, tá?
Senão não vai dar para passar, não é isso que eu estou falando, é a sensação que eu tenho. Senão o jogo vai ficar complicadíssimo. Já será complicada a volta. Já será complicada a volta. Imagine se a gente não conseguir um resultado favorável, um resultado com uma margem, né? Então é a sensação que eu tenho. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês sobre o que é que vocês acham dessa eliminatória, dessas coisas da eliminatória, tá? Vou ler aqui agora as principais interações da coletiva, tanto de Cancelo, João Cancelo, nosso lateral aí, e Hansi Flick. Cancelo foi para a coletiva, com esse cabelinho penteadinho aí, e vou ler as principais interações dele, tá? Sobre o Atlético de Madrid, ele falou: esperamos o de sempre, um jogo contra uma grande equipe com grandes jogadores, vamos tentar fazer o nosso e conseguir a vitória. O jornalista perguntou se ele já estava 100% e se ele já acredita que tirou as dúvidas que algumas pessoas tinham sobre essa contratação dele. Ele falou: olha, se eu tô 100% eu não sei, mas quando se treina nessa intensidade e com esses companheiros, é normal que meu talento apareça. O que eu tento sempre é ajudar meu time para ao final conseguir a vitória. Foi perguntado sobre a temporada que vem. Cancelo, onde é que você vai estar na temporada que vem? Ele falou: olha, no futebol pode acontecer de tudo. Não vou me iludir. Sei o que quero para a próxima temporada. Vou continuar trabalhando e ajudando o time nessa temporada para ganhar os títulos. Sobre o futuro, não vou falar. Deixe sua opinião aí nos comentários aí se você quer Cancelo no Barcelona para a próxima temporada, tá? Eu leio os comentários de vocês. Foi perguntado também sobre diferenças de Xavi, de Flick, quem é melhor, pior. Você sabe como é que o jornalista pergunta essas coisas, né? Ele falou: cada um tem suas coisas, tanto positiva quanto negativa. Sou extremamente grato a Xavi, foi um treinador que me ajudou muito. Flick é mais experiente, tem uma carreira mais consolidada, mas acredito que Xavi terá uma grande carreira como treinador também, assim como foi quando era jogador, que eu sempre fui fã. Sobre Gavi, foi perguntado sobre Gavi, ele falou: olha, Gavi para mim é a alma do nosso time. Não só o que faz dentro de campo, mas o que faz fora de campo também. É um rapaz alegre que treina muito forte e eleva a intensidade do time de forma geral. É um prazer trabalhar com ele. E aí a coletiva do nosso glorioso Cancelo e agora a coletiva do nosso glorioso Hansi Flick. Sobre o Atlético de Madrid na Champions versus La Liga. Se é a mesma coisa, como é. Flick falou o seguinte: ó, é um jogo diferente dos nossos jogos da Liga. Na Champions todo mundo quer mostrar algo a mais. Vamos jogar contra um time difícil, mas temos condições de avançar para a próxima fase e é isso que queremos. Foi perguntado se o Barcelona é melhor do que o Atlético de Madrid, joga melhor do que o Atlético de Madrid. O Flick falou: olha, o Atlético é um time difícil, tem muita intensidade, boa atitude, jogadores rápidos. Vocês viram sábado, eles descansaram alguns jogadores e continuaram num grande nível. Não é fácil marcar gol neles. Sempre são jogos complicados, tá? Sobre esses jogadores que eu falei para vocês, Fermin, Martim, Yamal e Caçador, um cartão amarelo de suspensão. Flick falou sobre cartão bobo, né? Falou que ele não aceita esse tipo de cartão bobo. Por exemplo, temos que focar no nosso desempenho, não em discussões em campo com jogadores ou com o árbitro. Justamente, né, senhores, para evitar aquele cartão bobo, né? Aquele cartão idiota que a gente vai ficar lamentando demais, vai ficar remoendo uma semana, tá? Sobre essa ideia de ter que matar entre aspas, o jogo na ida, Flick falou o seguinte: olha, temos o nosso estilo de jogar futebol. Temos que focar nisso. Quando não pressionamos, fica fácil para o adversário achar espaço certo, o espaço para punir a gente. Vimos no gol que sofremos no jogo passado. Aquele gol, né, que o Barcelona estava todo passivo, olhando o Atlético de Madrid fazer um lançamento, e aí Simeone entrou na área e fez o gol, né? Flick falou sobre isso. Não teve pressão na bola. Temos que melhorar nisso. Está focado, são 2 jogos e é Champions League. Todo mundo quer estar aqui, temos a chance de chegar na semifinal e é isso que queremos, tá? Sobre a polêmica da semana, né? Yamal saiu reclamando ao final do jogo, ele falou: olha, é o seguinte, ele tem 18 anos, para mim é um jogador fantástico. Quando você revê o jogo e vê o tanto de ação certa que ele faz, é um completo absurdo. Às vezes ele fica chateado com alguma jogada, quando é substituído, quando não marca gol, não dá assistência. Ele é um jogador muito emotivo, ele é uma pessoa muito emotiva e isso é bom. Isso é bom. Vamos sempre ajudar ele. Ele está no caminho certo e vamos sempre ajudar ele para estar no lugar certo, não só dentro de campo, mas vamos ajudar ele também em outras questões. Tudo que ele faz, a mídia transforma em um barulho gigante no nosso time.
Sei que todo mundo foca nele porque é um jogador midiático, um jogador espetacular, mas ele tem 18 anos. Qualquer pessoa comete erros ou toma alguma atitude controversa, mas eu já falei com ele e eu vou protegê-lo. Gostei muito das falas de Flick nessa coletiva, tá? Gostei muito falando sobre essas coisas e defendendo Yamal e afastando qualquer barulho. Senhores, 11 para amanhã. Eu venho falando para vocês que eu estava preferindo Fermin ali do lado, no lugar de Rashford. Não foi isso que eu falei para vocês? Aí o Rashford joga muito bem dentro do cenário Rashford. Ele erra as coisas, acerta a outra. No jogo contra o Atlético de Madrid no final de semana, nós vimos um Dani Olmo de falso 9. Aí eu cheguei. Eu não vou tentar cravar uma escalação. Eu vou trazer a escalação A e uma escalação B e vou ver o feedback de vocês nos comentários. Se vocês estão mais alinhados com o time A ou mais alinhado com o time B. Então vou mostrar para vocês aqui o 11, tá? Esse aqui é o time A, um Azinho ali embaixo, tá? João Garcia, Koundé, né? Araújo tá machucado, Bernal tá machucado, De Jong não tá aí, então é o melhor 11 que a gente tinha disponível no plano A. Já eu mostro o B. João Garcia, Koundé, Cubarsí, Martim, Cancelo, Eric ali de volante ao lado de Pedri, Fermin, Yamal, Rashford e Dani Olmo, né? Aquele 11 ali parecido com o jogo contra o Atlético de Madrid, né? Parecido com o jogo contra o Atlético de Madrid, só que ali foi com Araújo na lateral, não foi isso? Beleza. E qual é o 11B? Qual é o 11B? É aquele time que eu falei com o Fermin do lado do campo. E aí com Lewandowski no ataque. João Garcia, Koundé, Cubarsí, Martim, Cancelo, Eric, Pedri, Olmo, Yamal, Fermin e Lewandowski. Aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês estão mais alinhados com o time B ou mais alinhado com o time A? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Ah, eu estou alinhado mais com A, tal, por causa disso, disso. Ah, eu gostei do A, mas colocaria Lewandowski com Rashford. Eu queria o C. Né? Tem isso também, né? Pô, eu não tô pedindo para vocês seguirem minha escalação. Tem isso também, né? Vocês falaram tipo assim, eu queria o C, né? Eu queria o C aqui, ó. Ah, eu tiraria o Olmo, botava o Fermin para o centro e colocava o Rashford na ponta. Eu ia com um trio de ataque mesmo, de atacantes, né? Ia mal, Lewandowski e Rashford, tal. Tem o plano C também, né? Tem o plano C. Mas eu trouxe o A e o B porque é mais naquela linha que a gente estava discutindo aqui. Então eu conto muito com o apoio de vocês nos comentários aí. Mais alinhado com o time A ou mais alinhado com o time B? Vou ler os comentários de vocês aí. Senhores, um pré-jogo ficou um pouco maior. Eu precisava trazer um pouquinho dessa parte, né, das eliminações da gente contra o Atlético de Madrid. Eu espero que amanhã tenha um jogo diferente do que foram os jogos tanto de 2014 quanto de 2016. Apesar da vitória de 2016, eu não gostei do que eu vi no time. O time estava passando por um momento ruim, voou a temporada inteira e chegou naquele período e caiu de rendimento. E eu já falei para vocês também sobre sensações. A sensação que eu tenho é que a classificação do Barça passa por uma vitória amanhã com 2 gols no mínimo de vantagem. Não sei o sentimento de vocês, tá? É a sensação que eu tenho. É a sensação que eu tenho. Se ganhar de 1-0 amanhã e semana que vem empatar 1-1, passar, ótimo, parabéns. Mas uma sensação que eu tenho é que a gente precisa de um saldo melhor amanhã. Jogar na casa dos caras não é brincadeira. Jogar na casa dos caras não é brincadeira. E o fator mental precisa estar do nosso lado dessa vez. As últimas 2 vezes estava do lado do Atlético de Madrid. Pessoal, o espaço está aberto para vocês aqui. Deixe nos comentários a opinião sobre qualquer coisa que eu falei aqui no vídeo. Qualquer coisa que quiser relembrar seus sentimentos daqueles jogos de 2014, 2016. O espaço está aberto aqui para vocês também. Escalação, time A, time B, time C, coletivo de Flick, Cancelo. Espero estar aqui amanhã, não só fazendo um pós-jogo da vitória, mas para falar de um Barcelona que foi letal contra o Saber Sofrer. É isso que eu espero, tá? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.